Hoje vamos falar sobre 9 motivos que podem estar fazendo o seu neném despertar pela madrugada. Se você está passando por esse motivo, fique comigo até o final. Eu sou a Solange, sou enfermeira obstetra neonatal e eu ajudo mães a enfrentar os desafios da maternidade. Conhecendo os motivos dos despertares noturnos, você consegue ver o que está acontecendo, ver se está fazendo alguma coisa errada ou se tem algum ajuste que você possa fazer. O primeiro motivo que pode fazer o seu neném estar acordando de madrugada é a fome. Um recém-nascido, ele tem o estômago muito pequenininho. Olha isso. Esse tamanho. É muito pequenininho, cabe de 5 a 7 ml. Sem dizer que o leite materno, ele tem uma digestão mais fácil, ele é mais leve. Então é normal que o neném volte a sentir fome rapidamente. Então o recém-nascido, ele acaba acordando várias vezes mesmo, mas isso é esperado no primeiro mês de vida. Conforme ele vai crescendo, o espaço entre uma mamada e outra vai aumentando. Mas não quer dizer que uma criança maior não tem que acordar várias vezes. Às vezes, se a criança, por exemplo, estiver passando por um resfriado, ou então por um salto de desenvolvimento e não está conseguindo mamar direito durante o dia, todas as mamadas de costume, o que pode acontecer? Durante a noite ela sentir fome e ter despertares. Por quê? Porque está precisando desse leite, entendeu? Por isso, tenha paciência, que se for um caso de um resfriado, de um salto de desenvolvimento, não vai ter jeito, ele vai acordar mesmo, mas o ideal é que você reforce sempre as mamadas do dia, porque se o neném mama durante o dia bem, ele vai ter menos despertares. Por quê? Porque se ele se saciou bem durante o dia, à noite ele vai ter menos fome. Como eu falei agora há pouco, o salto de desenvolvimento. O neném, quando ele passa por um salto de desenvolvimento, é porque ele conquistou uma habilidade nova. Então, no começo ele se assusta com essa novidade. Ele é muito chorão, mas chega uma fase que ele já está gostando da habilidade. Então ele fica empolgado com aquilo novo que ele aprendeu. E muitas vezes vai despertar à noite, para quê? Para treinar. Às vezes você vê o neném acordou, você vai lá no berço, ele está sentado, então ele está rolando para um lado para o outro, tá pondo o pé na boca. Por quê? Porque chega uma fase que ele quer treinar a habilidade. Então tenha paciência que isso pode ser um motivo para ele acordar de noite. Outra coisa, pico de crescimento. Você fala, salto de desenvolvimento, o neném adquiriu uma habilidade nova. Pico de crescimento, o bebê deu estirão. O recém-nascido, né, no primeiro ano de vida, ele não cresce assim tão, de cada dia um pouquinho, ele tem um estirão, entendeu? E quando ele tem um pico de crescimento, você concorda que se eu como um prato de comida, se eu crescer um pouquinho, para sustentar o que eu cresci, eu vou ter que comer um pouco mais? A mesma coisa o neném. Ele mama X ml em 24 horas. Só que se ele crescer um pouco, para sustentar esse corpo que cresceu, ele precisa de mais calorias. Aí o que ele faz? É da natureza. Ele fica pendurado no peito. Ele vai acordar mais vezes para mamar. Mas é coisa da natureza. Por quê? Porque se o neném suga mais do peito, o teu cérebro entende, tá sugando mais, eu preciso produzir mais leite. Aí quando ele passa do pico de crescimento, que ele parou de virar um piercing de mama, já volta mais ao normal, ok? Isso é por volta de 3, 4, 5 dias. O que acontece? O seu corpo já se habituou a produzir um pouco mais, porque daqui para frente ele vai precisar de um pouco mais, porque ele cresceu, ele precisa de mais calorias. Então de tempo em tempo, quando houver o pico de crescimento, ele vai ficar pendurado na mama para estimular o seu corpo a produzir mais leite, por uns 4, 5 dias, uma média assim de uma semana. Uns bebês mais rápidos, outros mais demoradinhos, mas a média é essa. E durante o pico de crescimento, é claro que ele vai acordar de madrugada mais vezes para mamar. Tenha paciência. O quarto motivo que pode estar fazendo o seu neném acordar de madrugada são questões patológicas. O que é isso? É quando ele fica resfriadinho, quando um dente está nascendo, que ele fica mais chatinho, tem uma dorzinha, tem uma coceira, isso pode fazer ele acordar. Nenéns que têm refluxo, porque pensa, o ciclo de sono do neném tem um ciclo mais leve e um ciclo mais pesado. Quando ele muda de um ciclo para o outro, se ele estiver tendo refluxo, mesmo que não esteja voltando na boca dele, que venha até o esôfago e volte. Vem até o esôfago e volte, tipo azia. Isso pode dar uma queimação aqui nele, esse incômodo. Enquanto ele tá dormindo, ele pode não acordar por isso, mas entre um ciclo e outro, que o sono fica mais leve, ele pode despertar por isso sim. Então, quando o neném ele regurgita demais, além do normal, porque o normal o que é? É o neném regurgitar, mas ele acabou de golfar e ele tá dando risada. A gente chama ele de golfador feliz. Isso é o normal. Agora, quando você vê que o neném tá regurgitando demais, ele chora depois que ele regurgita, depois
da mamada ele fica mal, porque supostamente o leite está voltando. Isso tem que ser acompanhado pelo médico, porque pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca. Você fala, Solange, mas ele só mama no peito. Se você ingere leite de vaca, você pode estar passando essa proteína pelo seu leite. E às vezes é o suficiente para o neném apresentar uma reação, uma alergia, se ele for alérgico à proteína do leite da vaca. Isso tem que conversar com o pediatra tem que estar acompanhando, porque é um motivo do despertar noturno. O que eu sempre gosto de falar pegue a cabeceira do colchão, levante um pouco. Entre o colchão e o estrado do berço, coloque ali uma toalha enrolada, uma almofada, de forma que levante o colchão uns 30, 40 graus. Porque se você for reparar o bercinho da maternidade, é sempre erguidinho. E isso ajuda, quer dizer, dificulta com que o leite volte. Então, o neném que tem refluxo vai facilitar. Ele vai ficar mais cômodo deitadinho. Para tudo. Tá gostando? Tá interessante para você? Então se inscreve no canal, curta. Isso ajuda com que o YouTube entenda que o vídeo tá sendo legal, que tá agregando, e mande para mais mães e você me ajuda a crescer. O sexto motivo que pode estar fazendo o seu neném despertar mais à noite são as sonecas. Quando as sonecas do dia não são bem feitas, ou porque você não deixou, porque tem esse mito de que se o neném dorme muito durante o dia, ele vai despertar à noite, ou não vai dormir à noite. Isso é uma bobagem. O neném, ele tem que ter boas sonecas durante o dia. O neném que faz boas sonecas durante o dia tende a dormir melhor à noite. Agora, se durante o dia o neném não faz boas sonecas, o que acontece? Ele fica estressado, há um acúmulo de cortisol no sangue do neném, e à noite, por mais que ele durma no mesmo horário, ele vai ter mais despertares. Por quê? Porque o corpo dele entende que a noite é o momento das sonecas, então ele começa a fazer sonos mais curtos. É importante que você conheça a janela de sono do seu neném, para você colocar ele para dormir, né? Pôr num ambiente mais tranquilo, parar de estimular ele, ajudar ele a fazer sonecas antes, uma meia hora antes do momento dele dormir. Isso facilita bastante as sonecas. Me conta, como tá o ambiente na sua casa? Quando o neném acorda, ele dá uma resmungada à noite, você já corre lá para pegar ele no colo? Quando você vai trocar a fralda, você acende a luz e fica conversando com o neném? Durante a madrugada, a gente tem que fazer tudo mais ou menos no silêncio, sem muita conversa, sem estimular o neném. Tem que trocar a fralda, você vai trocar com a luzinha do abajur, sem muito estímulo. À noite não é hora de brincar. Vai amamentar, tá com fome? Posiciona o neném para amamentar. Terminou de amamentar? Só inclina o braço mais para cima, para não ter que pôr ele para arrotar e acabar fazendo com que ele acorde. À noite, você tem que só servir, atender a necessidade dele sem estímulo nenhum, para facilitar com que ele volte a dormir mais tranquilamente. Se você levar ele para a sala e acender a luz ou ficar de conversinha, ele vai entender que ele pode acordar porque ele quer ficar com a mãe dele. Então, tenha cuidado. Outro motivo que pode fazer o seu neném estar despertando à noite, principalmente nos 3 primeiros meses, é a maturidade. A gente não pode esperar ou cobrar de uma criança de 3 meses que ele durma a noite inteira. Tem crianças, tem nenéns que têm dificuldades, quando ele tem aquele micro despertar entre o sono leve e o sono pesado, de entrar no sono sozinho. Tem nenéns que chamam, que precisa do embalo da mãe, do cheiro da mãe. Tenha paciência, todos os nenéns não são iguais. Ai, o meu dormia, o Zezinho dormia à noite inteira, a tua prima. Mas você fala, não, mas a Paulinha não dorme a noite inteira. Ela me chama, ela é novinha, eu acordo, dou uma embalada no sono dela, porque ela é apenas um neném e eu quero respeitar essa fase dela. Tenha isso em mente. Angústia da separação. Sabia que quando o neném começa a perceber que ele e você não são as mesmas pessoas, isso causa uma angústia nele. Então, durante essa fase, que pode se estender um pouco, ele pode ter vários despertares para ter certeza se você está lá. Olha que judiação. Ele acorda para ver se a mãe ainda está lá. O medo de você, já que não são a mesma pessoa, de você ir embora. Tenha paciência com o seu neném. Nono motivo. Eu sou totalmente contra isso de deixa o neném chorar que ele vai voltar a dormir sozinho. Mas também sou contra a intervenção precoce. Será que quando o seu neném chora, você já corre e pega ele no colo? O certo é, o neném fez um barulhinho, você percebeu que não é nenhum barulho de engasgo, nada? Espera e dê uma chance, porque às vezes é aquele micro despertar. A gente também tem micro despertares, mas às vezes a gente vira pro lado e dorme. Só que tem nenéns que tem mais dificuldade, mas você precisa de dar uma chance para ele. Dá um tempinho. Se ele conseguiu engatar no sono, ótimo, você volta a dormir. Se ele insistir em te chamar, você atende ele, mas não atenda logo de cara. Às vezes você não dá oportunidade para ele conseguir tentar, dormir sozinho. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe seu like.